Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde, ao vivo pela TV Sul Educativa. Hoje nós temos o prazer de receber em nossos estúdios Bruno Oliveira, quiropraxista, que já esteve aqui conosco em outras oportunidades, né, Bruno? Nós vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar principalmente hoje, doutor, sobre avaliação postural computadorizada, gerando o resultado de uma palmilha postural para melhora do equilíbrio, reduções de dores e aumento do rendimento esportivo para atletas de fim de semana, atletas de alto nível. Então vamos focar num tipo de avaliação um pouco nova no Brasil ainda, mas que vai gerar um bom resultado para pacientes que estão tratando com fisioterapeutas, ortopedistas, quiropraxistas. Ok. O Bruno vem hoje ao Conecte Saúde como coordenador do Instituto Postura em Equilíbrio, uma ideia revolucionária, não é? Relacionada ao equilíbrio do corpo humano. É isso? Sim. Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos já. Você pode fazer a sua pergunta para o Bruno sobre essa avaliação postural computadorizada. O que será que é essa avaliação? Em que ela pode nos ajudar com relação ao equilíbrio do corpo? Principalmente nas atividades físicas e também durante o seu dia a dia, porque todos nós necessitamos de um perfeito equilíbrio do nosso corpo para desempenhar nossas atividades. Um minuto só e nós retornamos com o Bruno. Retornamos com o nosso Conecte Saúde, estamos ao vivo pela TV Sul Educativa de Guaxupé. Você pode fazer a sua pergunta pelo telefone 35517458 ou pelo e-mail que está aparecendo na sua tela. Bruno, com relação ao Instituto Postura em Equilíbrio, de onde surgiu essa ideia? Quais são as principais finalidades do Instituto? Vamos lá. Num primeiro momento, essa ala de avaliação computadorizada postural no Brasil ainda é muito carente. Então, temos em torno de 3, 4 entidades no Brasil, ou instituto, ou clínicas particulares, que realizam uma avaliação detalhada da postura do paciente, toda computadorizada, colhendo toda a anamnese completa dele, e com a finalidade de, percebendo-se esse desequilíbrio ou a caráter preventivo, realizar uma produção de uma palmilha milimetricamente perfeita para aquele paciente, onde vai estabilizar a sua coluna, membros inferiores, reduzindo dores, aumentando o rendimento e ajudando, conciliando com o tratamento que essa pessoa já está realizando, com o fisioterapeuta, com o ortopedista, onde o tratamento está ajudando a equilibrar estruturas, ou uma dor na coluna ou uma hérnia de disco. Mas se o paciente continuar com sua base em desequilíbrio, esse tratamento vai estar sendo jogado fora. Quer dizer que, vamos dizer assim, a fonte de informações seria através dos pés? Através dos pés. O pé já se acreditou que ele era causativo, que o pé era a base desse desequilíbrio, não se tratando do pé, geraria dores na coluna, joelhos, etc. Hoje já se entende que não é assim que funciona. O pé normalmente é adaptativo, então um paciente com qualquer tipo de dor nas costas, quadril, joelho, tornozelo, para ele não ficar com dor 24 horas, para ele não cair, para ele se adaptar a isso, nosso pé vai se adaptar ao desequilíbrio. A partir deste momento, um profissional vai tratar esse desequilíbrio, a dor nas costas ou a dor no joelho, melhora aquela condição, mas o pé dele já estava adaptado ao desequilíbrio. Mas a causa não está sendo removida. Não está sendo removida, que o pé ficou adaptado como era antes. Então tem que ter uma estrutura para readaptar ele, para, junto com o tratamento do profissional, com a base correta, gerar uma melhora crônica nesse paciente. Perfeito. E essa avaliação dessa postura, né, computadorizada, isso é recente? Essa técnica que o Instituto Postura e Equilíbrio pretende colocar aqui em Guaxupé, na região, e eu estou conversando com você não só na região, a nível nacional, né? Como que se dá essa avaliação? O Instituto Postura em Equilíbrio é o único no Brasil a trabalhar em conjunto com 3 equipamentos, que seria baropodômetro, que é uma plataforma com sensores, milhões de sensores para captar a postura do paciente andando, desequilíbrios, soltar peso mais de um lado que do outro, e algumas outros tipos de patologia. Um scanner 2D, que seria um escaneamento da superfície do seu pé,
e o ThermoScan, que é um escaneamento de calor na coluna do paciente, para captar inflamações nessa coluna. Todos esses dados serão lançados num software e, sendo necessário, captando o desequilíbrio nesses exames, vai ser produzida uma palmilha milimetricamente perfeita. O uso desses 3 equipamentos é único no Instituto Postura em Equilíbrio. Existem 3 entidades no Brasil que realizam esse tipo de avaliação computadorizada, com uma produção de palmilha computadorizada, mas utilizando apenas 2 plataformas e não interligando com informações recebidas de inflamações na coluna do paciente. Então é bem inovador e é único no Brasil essa forma de avaliação. Ok. Bruno, temos uma pergunta aqui da Roberta. Ela pergunta o seguinte, ela até faz uma colocação, diz que trabalha na área de fisioterapia. Roberta, muito obrigado pela sua participação. Ela diz o seguinte, que até pouco tempo as únicas palmilhas que existiam eram as palmilhas universais, né? Que são aquelas que são feitas para todos, né? Lógico. E que reconhece que se cada pessoa é diferente, não justifica uma mesma palmilha. Ela pergunta o seguinte, se essa avaliação computadorizada, ela permite atuação em relação a varizes, problemas vasculares, alguma coisa nesse sentido. Aqui ela tem um texto até muito grande, obrigado Roberta, vamos tentar responder a sua pergunta. Então ela coloca com relação a isso, existem desequilíbrios que geram problemas vasculares também? Toda forma de desequilíbrio, pensando em membros inferiores do paciente, então o exame vai mostrar, por exemplo, que o paciente está soltando 3 quilos a mais em cada centímetro quadrado do seu pé esquerdo. Tá. Com consequência disso, vai ter uma contração muscular em membros, tanto da perna afetada com esse desequilíbrio e a outra compensando. Perfeito. Qualquer contração muscular pode gerar, sim, algum tipo de impedimento. Pensamento de vasos. De vasos, alguma contração. A pessoa pode ter algum problema já vascular, que teria que ter uma musculatura mais relaxada para fazer a volta venosa para o coração. Perfeito. E isso impediu. E o equilíbrio vai ajudar também. Não é o foco principal, Perfeito. mas vai ter uma melhora nesse caso também, tá? Você que está nos assistindo nesse momento, nós estamos conversando com o Bruno Oliveira, quiropraxista, sobre avaliação postural computadorizada. Deixando claro que o equilíbrio do corpo humano ele é fundamental em todas as suas atividades diárias, não é isso? Então, para isso é interessante diagnosticar bem para poder fazer uma boa atuação. É bem interessante que, apesar de toda avaliação ser computadorizada, nunca vamos nos desprender da anamnese completa, É um exame de uma avaliação, da conversa mesmo com o paciente, de perceber coisas que só na avaliação computadorizada não ia captar. Então, a conversa com o paciente, a causa que o levou ali, vai ser muito importante no final desse diagnóstico e, se for necessário, o uso dessa palmilha na hora da produção dela também. Então vamos falar um pouquinho da palmilha também, né? Porque para nós leigos, né, uma palmilha é algo que de repente a pessoa está pisando um pouquinho torto, então a gente usa uma palmilha para equilibrar, né? O tênis está gastando mais do lado de dentro. E essa palmilha, vamos dizer assim, uma palmilha medicinal, né? Ela visa recuperar esse equilíbrio do corpo, né? Esse trabalho pode ser feito em conjunto com fisioterapeutas, tal, ortopedistas, ou é um trabalho isolado? Não, é um trabalho totalmente feito em conjunto, né? Então a ideia principal do Instituto é a realização de parcerias com fisioterapeutas, clínicas de pilates, ortopedistas de toda a região e do Brasil, onde ele vai ter o foco de tratamento de sua escola e todo o profissional dessa área necessita que o paciente em casa siga orientações. E às vezes fica difícil. O profissional trata a coluna dele, trata o joelho, mas ele continua soltando o peso mais errado de um lado do que do outro, etc. Então essa palmilha vem para complementar isso, para potencializar o trabalho desse profissional, para dar continuidade a partir do momento que o profissional parou de tratar aquele paciente, que ele continue com a postura correta em cima do tratamento realizado. Então o tratamento é feito sim em conjunto com todos esses profissionais da saúde. Só o uso dela não é o aconselhável. A pessoa tem que fazer um tratamento com algum profissional da saúde para que isso sirva como uma estabilidade desse tratamento, né?
Nesse sentido, o paciente ele vai também através dos quiropraxistas, dos fisioterapeutas, ele não procura diretamente o instituto ou procura? Existe a possibilidade de procurar sim. A recomendação é que eles, principalmente, estejam sim se preocupando com a saúde dele, procurando um profissional. Então, o uso dela isolado vai ter uma melhora, vai ajudar, mas nada tira o entendimento de cada profissional, que conhece bem aquele paciente, que sabe o valor de cada área, né? Perfeito. Então vai colaborar e muito, mas não exclui o atendimento do profissional da saúde. Perfeito. O Ronaldo ele pergunta o seguinte: como saber se eu necessito da utilização de uma palmilha? Como saber se meu corpo está em desequilíbrio? Ronaldo, você vai saber disso através dessa avaliação. Existem N tipos de avaliações conhecidas. O sistema que o Instituto Postura em Equilíbrio utiliza é o sistema de uma avaliação com baropodômetro, com termoscan e com o scanner 2D. Então são duas plataformas que vão captar você andando em cima delas e você parado, e outro aparelho que vai diagnosticar inflamações em sua coluna. Todos esses dados vão ser interligados e na hora mesmo, você fazendo essa avaliação, vamos ver juntos, ou com o profissional que realizará a consulta com você, o desequilíbrio que está acontecendo, o que está acontecendo de errado, se você solta o peso mais de um lado ou não solta. E o interessante é focar na forma como essa palmilha é produzida, né? Então 99% das palmilhas no Brasil são produzidas de forma manual. Então um profissional que estudou para fazer palmilha, um sapateiro, faz essa palmilha em cima de indicações médicas ou não. Essa palmilha do Instituto Postura em Equilíbrio não. É uma palmilha onde todos os dados que foi captado nessa avaliação vai ser lançados num maquinário europeu e essa máquina fressadora vai produzir milímetro a milímetro essa palmilha. Então não tem erro humano na produção dela. Perfeito. Tem mais uma pergunta. A Roseli pergunta o seguinte: qual o tempo em que essa palmilha inicia ela coloca a sua melhora, a sua cura? Roseli. O sistema de palmilha postural que o Instituto Postura em Equilíbrio fornece tem uma durabilidade você vai ter que fazer uso dela 1 ano num primeiro momento. Em 1 ano você usa, depois de 1 ano faz uma reavaliação para ver se essa palmilha ainda está te servindo. Tá? Neste ano você pode usar a palmilha, de preferência quanto mais tempo melhor. Mas um dado interessante é que você usando a palmilha meia hora, 1 hora antes de dormir, sentar na cama, tirar teu calçado e deitar, teu pé vai ficar recebendo informações da pisada correta, que foi a última sua. Então você vai estar dormindo e vai estar tendo a memória efetuada sobre uma pisada correta. Vale mais a pena usar nessa última meia hora do teu dia do que usar ela a parte da manhã inteira e depois ficar o dia inteiro sem usar. Então quanto mais usar ela, melhor. Mas se trabalho de salto, algum calçado que não dê para pôr essa palmilha, use ela no fim do dia. Vai usar ela durante 1 ano, fazer uma reavaliação, ver a necessidade de continuidade ou não do uso, usar mais 1 ano. Em torno de 2 anos, 2 anos e meio, teu corpo cria uma memória correta de uma pisada e você, às vezes, pode até parar de fazer o uso dela, ter uma melhora dela. Temos aqui a pergunta do Romildo Martins. Romildo, muito obrigado pela sua participação no Conect Saúde. Você também que está nos assistindo, nós estamos ao vivo, faça a sua pergunta. O Romildo diz o seguinte: eu fraturei 3 metatarsos, é isso? Metatarso, e estou com 2 pinos e pergunta se é necessário fazer fisioterapia. A fisioterapia já deveria ter sido até indicada mesmo. É muito interessante fazer ela porque você vai mudar o centro do teu equilíbrio. A partir do momento que tem uma fratura, não só no pé, mas em joelho, quadril, você muda a dinâmica do teu corpo, a cinética do seu corpo. Então, ou seja, o ponto de gravidade do teu corpo vai mudar. A fisioterapia ou algum outro tipo de tratamento que vai trabalhar melhorando a função do teu tornozelo, ajudando a função do teu joelho se adaptar a essa operação nos seus dedos, que é onde você vai fazer o final da sua pisada quando você vai estar andando, é muito bem-vinda. Tá? Então é indicado sim. Temos aqui algumas perguntas, já uma pergunta sobre a prática esportiva. Então nós vamos deixar o último bloco exclusivamente para falar sobre
a influência das palmilhas, o benefício na prática esportiva, que com certeza existe. Muito. Então nós vamos falar sobre isso. Você que está conosco, Conecte Saúde, lembrando que este programa vai ser reapresentado na quinta-feira e também sábado. E você pode assistir quinta-feira após o Jornal da TV e sábado às 15h30. Nós voltamos em 1 minuto com o Bruno, quiropraxista, conversando mais um pouquinho sobre esta avaliação postural computadorizada, especificamente no próximo bloco sobre a prática esportiva. Voltamos já. Retornamos ao nosso último bloco do Conecte Saúde desta segunda-feira. Estamos ao vivo. Faça sua pergunta para o Bruno Oliveira, quiropraxista. Estamos falando hoje sobre avaliação postural computadorizada. O Bruno, que é coordenador do Instituto Postura em Equilíbrio. Bruno, com relação à prática esportiva, esta palmilha pode surtir um efeito, melhorar? Como é que se pode utilizar? Inclusive, respondendo a pergunta da Cecília, que coloca que pratica prática esportiva com corridas e outros esportes. Gostaria de saber, ela tem dores nos pés, se pode melhorar um pouco isso. Então vamos falar um pouquinho sobre a prática esportiva. Tudo bem, Cecília? Vai melhorar, vai ajudar e muito no seu caso e de todos os praticantes de atividade física. Hoje em dia, se sabe-se no mundo esportivo de alto rendimento que o principal fator para melhora de rendimento de qualquer atleta é uma postura adequada, é uma postura correta, é uma postura em equilíbrio. A postura em equilíbrio vai potencializar a atividade física, tanto a musculação, a corrida, a natação. Então, num caso mais específico de atletas de fim de semana, quem pratica atividade física numa academia, se fizermos e nosso corpo estiver em desequilíbrio, estiver soltando peso mais de um lado que do outro, você sempre vai estar usando mais uma musculatura do que a outra e não vai estar conseguindo surgir o efeito correto daquela atividade que você exerce. Então, realizando uma avaliação dessa detalhada, com certeza vamos captar se existir pontos de desequilíbrio. A máquina produzirá essa palmilha milimetricamente perfeita e tua atividade física vai se potencializar, dores vão diminuir, pois você vai forçar menos aquela região do teu pé onde você estava sentindo a dor. Todos esses dados você vai passar na hora da anamnese, na hora de fazer essa avaliação, e na produção dessa palmilha ela vai corrigir esses detalhes da sua pisada, soltando articulações, liberando a fáscia plantar e melhorando e diminuindo a dor que você sente. Perfeito, nós temos aqui mais uma pergunta chegando, os atletas fazendo as suas perguntas. O Guilherme pergunta qual a espessura da palmilha, se não pode atrapalhar a adaptação dos pés no tênis. Guilherme. Bem, Guilherme, a espessura da palmilha depende do que a avaliação demonstrou para o seu caso. Então, vai variar. Normalmente ela vai caber sim, vai se adaptar bem ao seu tênis, principalmente a tênis já feito de marcas esportivas, mas não existe uma espessura única. Então, em cima de cada avaliação, então vai ser 1,5 cm. Exatamente, então, por ser uma palmilha personalizada. Então, em cada região da sua palmilha, ela vai ter uma altura, né? Então, não há um ponto específico, mas não é nada que vai ficar desconfortável para o seu pé, não. Nós sabemos hoje, Bruno, que aqueles competidores, né, que trabalham, né, dentro da prática esportiva em competições, cada vez mais milésimos de segundo fazem a diferença, né? Então, para aqueles que estão nos assistindo, que são competidores, né, o que poderia se dizer? Essa palmilha pode ser um diferencial, já que hoje se procura tanto adaptar as roupas para diminuir atrito e tudo isso. Sunga. Será que a sunga, na natação, por exemplo, a gente sabe as roupas que diminuem o atrito com a água, para quem está nos assistindo e que gosta de competição, pode ser um diferencial essa palmilha? Pode ajudar nisso? Ela pode, não só pode, como ela é um diferencial já hoje. Então, alguns exemplos, o Usain Bolt no atletismo, o próprio Neymar, todos esses atletas de alto rendimento usam uma palmilha personalizada para aumentar a sua rentabilidade no esporte que ele pratica, diminuir dores e diminuir a chance de fraturas.
Então, um paciente em equilíbrio, o trabalho muscular que ele faz, a atividade exercida, vai ser feita corretamente dos dois lados do corpo e esses milésimos de segundo que ele procura, ele vai obter esse resultado. Então, hoje, esse tipo de palmilha é um dos diferenciais em atletas de alto nível e agora chegando para a população em geral no Brasil, essa tecnologia para ajudar sim no rendimento esportivo, diminuir risco de lesões e diminuir dores pós-atividade. Isso é importante. Temos aqui uma pergunta, vamos tentar compreender aqui. A Maria de Fátima, ela diz o seguinte: a minha irmã tem o tornozelo torto, pisa para dentro e firma o equilíbrio dela no dedão do pé. Vai entendendo aí, vai traduzindo para nós, Bruno. Se ela olhar para trás, ela cai. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Ela quer saber se tem alguma palmilha que possa corrigir isso. Deu para entender a situação da Maria de Fátima? É lógico que um entendimento geral vai ter na hora da avaliação mesmo. Exatamente. Mas num caso como esse, é um fator já claro de desequilíbrio e a palmilha, se existe uma palmilha, existe a palmilha que vai servir para a irmã dela, que vai ser o que o exame vai mostrar esse desequilíbrio. E a máquina vai produzir essa palmilha milimétrica através de alguns ajustes só feitos no computador. Então, em cima do relato dela, em cima do que o exame vai mostrar, essa palmilha vai já ser produzida em cima disso tudo que ela falou. Então, não tem um problema de errar, de não errar. Fez o exame, vai mostrar a necessidade, a máquina vai ler isso e vai ser produzido algo que vai, se não ajudar completamente, num caso como o dela, é legal deixar bem claro que só essa palmilha vai ajudar? Vai sim, mas tem que fazer um acompanhamento com um fisioterapeuta, com um ortopedista, com um quiropraxista, com algum profissional da área da saúde para reeducar o equilíbrio geral dela também. Não só essa parte do pé que ela tem um problema. Ela tendo esse problema já sendo crônico, pode ter certeza que ela vai ter alguns outros desequilíbrios no corpo para compensar isso, que tem que ser tratado por um profissional, né, em conjunto com essa palmilha. Talvez até um labirinto procurando se adaptar a essa falha de postura. É lógico. Então hoje temos uma noção exata de alguns pontos principais de fator de equilíbrio do paciente, de qualquer indivíduo, são os pés, os olhos e a parte da mordida da boca mesmo, que vai interligar com a musculatura posterior e vai gerar esse equilíbrio. Então tem que fazer um tratamento desses pontos de absorção de equilíbrio para poder gerar uma melhora. Inclusive, a pessoa que tem um problema de articulação tende a ter problema de ouvido e, consequentemente, de labirinto. De labirinto vai ter. Então, é um trabalho geral realizado nisso. A gente se depara muito com essas situações no consultório. Os idosos. O que nós poderíamos dizer dos idosos? Sabemos, claro, que a partir de um determinado momento da vida, né, pode acontecer determinado desequilíbrio por questão muscular, óssea e tudo isso, e você poderia falar um pouquinho. E o que poderia ajudar a palmilha nesses casos? No caso da palmilha, como a avaliação postural realizada em pacientes já na terceira idade, é muito importante, muito eficaz. Então, um paciente vai tendo osteoporose, vai tendo tendências a desgastes articulares, principalmente em membros inferiores, onde aguenta a sobrecarga do peso do nosso corpo inteiro e às vezes vai tendo deformidades nessas articulações. A palmilha vem para corrigir isso, para equilibrar esses dois lados e com consequências diminuir dores em pé, em membros inferiores, em musculatura e ajudar sim, né? Porque não em eventuais quedas, né, que o paciente tem devido a determinados problemas, que essa falta de equilíbrio, que devido a essas deformidades ósseas da idade, é normal acontecer, isso vem para colaborar e muito. Bacana. Bruno, nós temos aí 2 minutinhos, eu gostaria que você, utilizando a sua câmera 2, deixasse um conselho, uma dica, ou esclarecesse algo que de repente possa não ter ficado tão claro, né, que envolve a sua rotina no Instituto Postura em Equilíbrio, que é uma ideia fantástica, né? E está sendo trabalhado com parcerias em toda a região. Gostaria que você falasse um pouquinho do Instituto. É muito importante toda a população que está assistindo esse programa ter a ideia que um sistema de avaliação computadorizada postural, como temos hoje aqui em nossa cidade, nossa região, só existem 3 no Brasil. Então, é algo que é uma tecnologia europeia, uma tecnologia de ponta, em que normalmente isso chega primeiro em capitais, São Paulo, Rio de Janeiro. Então foi com muito esforço que conseguimos trazer isso para a nossa região e vale a pena conversar com um profissional
com o seu fisioterapeuta, com o seu professor de academia, com o seu ortopedista, e na maioria das vezes esses profissionais da nossa região já vão ser parceiros do Instituto, encaminhar vocês para fazer essa avaliação computadorizada, porque é uma tecnologia de ponta, muito restrita no Brasil, e que nossa região de Gospel hoje tem esse benefício de fazer uma avaliação computadorizada dessa e a produção de uma palmilha milimetricamente perfeita, sem erro humano. A máquina lê o resultado do exame e produz essa palmilha que vai ajudar na sua melhora, vai ajudar o profissional que trata de sua saúde a ter uma estabilidade e uma melhora crônica, e não aquele vai e vem de dores que eu, como profissional de tratamento de coluna, sei que a gente trata a coluna, tem aquela melhora, a pessoa continua soltando o peso errado, piora e volta a dor. Então isso vem para complementar fisioterapeutas, educadores físicos, ortopedistas de toda a nossa região. Então vale a pena conhecer a fundo esse sistema, que é um benefício que nossa região é uma das poucas do Brasil a ter isso hoje em dia. Perfeito, Bruno. Muito obrigado pela sua presença. No site existem informações? No primeiro momento o site só está com o domínio, então vai ter a marca do site lá, ainda ele não está todo elaborado, né? Então algumas parcerias em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro também, está elaborando todo esse conjunto para ser realizado o site bem completo para todo mundo. Bruno, muito obrigado pela sua presença. Agradecemos a você também que esteve conosco nesses momentos do Conect Saúde desta segunda-feira. Estivemos ao vivo conversando com Bruno Oliveira, quiropraxista, sobre a avaliação postural computadorizada realizada no Instituto Postura e Equilíbrio. Você pode assistir esse programa, reprise, na quinta-feira após o Jornal da TV e também sábado a partir das 15h30. Um grande abraço para você e até a próxima segunda-feira.